Olá a todos, agora são 10 horas e 12 minutos, em Kiev, 19 de junho. E isto é para o canal privado, análise do índice S&P 500. Vamos começar pelos time frames mais longos. Aqui temos os candles mensais, vamos expandir para a tela inteira. Então, o que estamos observando, e isso é importante, primeiro, estamos observando, só estou pensando em como organizar tudo para que caiba na tela. Estamos observando, em primeiro lugar, deixa eu pegar o pincel, aqui há um acúmulo de sinais. Eles são chamados de I. Há sinais O. São poucos, porque ainda faltam aqueles amarelinhos, alaranjados. Isso se chama Super Warning, Unis e assim por diante. Ou seja, quando tivemos esse grupo de sinais, o que aconteceu? No final, houve uma queda. Aqui, olhem só. Tínhamos um grupo de sinais. Houve uma queda aqui e outra queda aqui. E a queda foi abaixo de qualquer um desses sinais. Ou seja, este é o nível até onde caímos e aqui foi ainda mais baixo. Agora vou mudar, movi um pouco. Ele ficou mais baixo do que qualquer um desses sinais, mesmo se considerarmos o mínimo do candle. O mesmo aconteceu nesta área. Aqui, olhem só. Aqui havia um grupo de sinais. Sim, o mais baixo deles estava aqui. Aqui ele desceu sim e terminou de fato aqui. Bem, eu não sei, talvez a próxima vela tenha reagido a algo. Sim, aliás, reagiu, porque vejam, a próxima vela veio até aqui, olha só para onde foi. Ou seja, na verdade todos esses sinais foram cumpridos. Aqui agora há um detalhe. Todos esses sinais aqui são homogêneos. Ou seja, esses são sinais de um único indicador. E aqui havia sinais de diferentes indicadores. Por isso, tirar conclusões de que o mercado vai cair é prematuro. Mas reparem que se agora eu tirar toda a minha marcação, todos os meus desenhos, veremos o seguinte. Eu até os indicadores. Não, os indicadores ainda vão ser úteis para nós. Vejam, aqui, pelo indicador de sobrecompra e sobrevenda, os máximos estavam em um só lugar. Agora em um nível mais baixo. Ao mesmo tempo, se esticarmos tudo isso, veremos que aqui os máximos do índice estavam na região dos 7.000 pontos. E com valores mais baixos dos máximos do indicador de sobrecompra e sobrevenda, os máximos do índice já estão na faixa dos 7.650 pontos. Esta situação representa uma divergência real, mas ela se consolidará de fato apenas quando observarmos este rompimento bem aqui. Neste exato momento, o que vemos é apenas uma divergência teórica. Ou seja, quando o indicador começar a apontar para baixo, e então será uma divergência em escala mensal. E essa divergência tem objetivos claramente definidos. Aqui está o primeiro alvo de queda. É a região dos 6.000 pontos. Mas eu já mencionei isso. 6.100, 5.900. E existem objetivos ainda mais baixos. Aqui estão eles, dois deles. São as zonas rosa e amarela. Essas aqui nós não consideramos, porque já foram atingidas. Aqui na queda do candle, bem nesta área. Ou seja, há objetivos ainda mais baixos, até o nível de 4.000 pontos e também 4.400, 4.500, digamos assim. Mas o mais próximo está na faixa de 6.500 a 6.100. Por enquanto, esse cenário parece teórico. Eu expliquei o porquê. Porque não temos sinais de outros indicadores. E não temos uma reversão do indicador PP para baixo. Mas existem pré-requisitos para uma queda. Temos um objetivo ainda não alcançado. Temos pelo indicador I. Um monte dessas letras I, letras IA em cirílico, talvez eu traduza este vídeo para outros idiomas. Mas por enquanto ainda não é hora de shortear, ainda não é short. O evento-chave será a reversão deste indicador e muito provavelmente nesse momento de reversão surgirão sinais de outros indicadores também. Além disso, o mais importante é o engolfo deste candle de maio, certo? A menos que vejamos que o candle de junho fique verde. Agora, passamos para os candles semanais e já sabemos no que prestar atenção. Ou seja, o mercado de ações agora está andando à beira do abismo. E aqui, vejam, no gráfico de candles semanais, a situação é exatamente aquela que eu gostaria de ver no time frame mensal para uma reversão completa. Em que isso se expressa? Vejam, é sobre isso que já conversamos. Aqui há um grupo inteiro de sinais. Primeiro, após o primeiro grupo, se pudermos dividir em dois subgrupos, aqui houve uma queda acentuada, depois houve praticamente um único sinal, depois mais um e mais outro.
Mas no final, alcançamos todos eles, fomos mais abaixo, eu acabei removendo este, fomos mais abaixo deste sinal, deste e deste. Depois vejam o que acontece. O mercado ignorou o primeiro grupo de sinais, o segundo grupo não é muito grande. O mercado reagiu a eles. Aqui foi o fundo, aqui chegamos até aqui. Mas agora, reparem, há um terceiro grupo. Ele de fato continua. Sim, pode-se dizer que, de certa forma, ele foi trabalhado com a queda para esta região. Mas temos uma zona não negociada. Aqui está ela, em cinza. Ainda temos a mesma potencial divergência. Segundo o indicador de sobrecompra e sobrevenda, reparem que nesta semana ainda não atualizamos a máxima do índice. Ou seja, ela não foi renovada, a máxima histórica do índice S&P 500. E assim que ela for renovada, poderemos falar de uma divergência, pelo menos potencial. Por enquanto, ela ainda não existe. Ela está se formando, mas ainda não existe justamente porque não houve renovação daquele máximo que foi registrado na semana de 1º de junho. Mas mesmo sem essa renovação, formalmente já podemos falar sobre o quê? Ah não, aliás, eu os enganei. A renovação já aconteceu. Ela ocorreu na semana passada. Vejam só. Ou seja, se agora marcarmos o nível do máximo histórico anterior, vejam só, aqui está ele. Então, aqui está o próximo máximo histórico que foi registrado na semana passada. Ele o superou. Era 7,632. Agora é 7,648. E de fato, assim que virmos aqui novamente uma reversão para baixo, ou assim que virmos um engolfo de baixa nos candles semanais do índice S&P 500, isso será um sinal para uma queda adicional. E nós temos alvos para esse sinal. Bem, digamos assim, no momento não temos alvos matemáticos na forma desses retângulos laranja e rosa, mas eles podem se formar. Mas temos pelo menos um alvo, que é esta zona não negociada, na região dos 7.000 pontos. Isso é pelas velas semanais. Agora, se tirarmos todos os meus desenhos, ou seja, remover os desenhos, então vamos notar o seguinte. Nas velas semanais, o índice rompeu tudo e foi até a média móvel de 200 semanas, depois rompeu novamente. Bem, testou as médias de 50 e 100 semanas, depois novamente se aproximou das médias de 50 e 100 semanas, chegando perto da média de 200 semanas. E, consequentemente, para onde podemos supor uma queda? Bem, pelo menos até a média de 100 semanas, que é 6.400 pontos. Depois disso, pode ser a média de 200 semanas, 5.500 pontos. Ela está apontando para cima na dinâmica porque isso vai levar tempo. E isso significa que, enquanto agora está em 5.400, na dinâmica vai ser um pouco mais alto, tipo 5.500, 5.600. Mas isso pode ser significativamente mais baixo, por exemplo, até a média de 300 semanas, que já é 5.000 pontos. Ou seja, os candles semanais indicam de forma bastante clara que aqui é categoricamente proibido fazer qualquer compra. Assim como não era possível fazer compras em toda esta região. Prestem atenção também ao que eu estou dizendo. Olhem, agora vou tirar o magnete. Aqui apareceram sinais, mas eles não foram plenamente realizados. Aqui vieram os próximos sinais. Mas depois a queda foi tal que todas essas zonas, todas essas áreas, nós as corrigimos com uma correção muito mais profunda. E, consequentemente, aqui também vejam, há sinais. Sim, o mercado subiu, renovou o máximo histórico, mas depois para onde ele foi? Abaixo da zona, até mesmo dos primeiros sinais, que pode-se dizer foram e não foram realizados. E agora vejam, aqui está a zona dos sinais que, de fato, não foram realizados. Sim, houve aqui uma certa correção, talvez até tenhamos renovado as mínimas, mas depois delas surgiu ainda uma outra concentração mais forte. E isso indica que há uma probabilidade de queda ainda maior até abaixo desta região. E possivelmente até abaixo desta outra região. E, aliás, a meta de queda à rosa não foi atingida. Agora vou mostrar para vocês de perto. Nós chegamos perto dela, mas não alcançamos. Isso é 6.350 pontos. 6.160 a 170. É mais ou menos isso. Ou seja, o mercado de ações está à beira de uma grande queda. Não vou dizer que é um colapso grandioso. Mas, com licença, vamos pegar aqui a variação do preço. Mesmo dos níveis atuais, só de chegar ali em alguma zona. A média móvel de 100 semanas, isso representa uma queda de 15 a 16%.
E se for para a zona da média móvel de 300 semanas, aí já é uma queda de 33%. Ou seja, isso é muita coisa. Para compensar essa queda, o mercado depois teria que mostrar um crescimento de 50%, ou seja, crescer uma vez e meia. Ou seja, na prática, uma queda de 33% é uma queda de uma vez e meia. Por isso, definitivamente nenhuma compra. E, consequentemente, isso em certa medida pode explicar a atual queda do mercado de criptomoedas, como um reflexo do risco do mercado de instrumentos financeiros arriscados e das ferramentas financeiras de risco. As pessoas mais informadas saem primeiro, antes mesmo de começar a queda nos instrumentos menos arriscados, como no mercado de ações. Porque nesse caso, se virmos uma queda semelhante no mercado de ações, o mercado de criptomoedas pode apresentar uma queda ainda mais profunda do que a que já estamos observando. E, consequentemente, o Bitcoin a $40.000. Ver isso é totalmente possível, pode ser até significativamente menor, porque 33% de queda no Bitcoin a partir dos níveis atuais. Então, deixa eu mudar para o Bitcoin, deixa eu mudar aqui, vamos colocar nos candles mensais. Aqui estão os mesmos gráficos, só que para o Bitcoin. Primeiro, temos um alvo na faixa de 33.600 a 41.300, certo? E em segundo lugar, vamos fazer o mesmo aqui, simplesmente projetar uma queda paritária de 33%. Aonde isso nos leva? Aqui, 33%. Elas nos levam exatamente para a zona desse alvo. Bem, aqui deu 3 a 4. Isso é na faixa de 41 a 42 mil dólares. E ainda temos aqui uma zona muito antiga, não negociada, desde 2024. Isso é na faixa dos 30 mil. Se pegarmos assim dentro do intervalo, é de 32,5 a 29 mil. E ainda temos aqui, em algum lugar. Ah não, aqui não tem. Precisamos pegar apenas o gráfico de outra corretora, Bitstamp, porque precisamos pegar um histórico mais longo. Lá, se não me engano, em 2017 ficou um alvo de queda não realizado. Aqui está ela em 2018. Não, em 2020, desculpe. Aqui temos a região dos 5 mil dólares. Prestem atenção, 5 mil não estou afirmando nada. Ah, e isso aqui também acabamos de analisar. 37, 38 e assim por diante, não estou afirmando nada. Ainda mais, vejam, não é que vamos cair direto até 5 mil, mas mantenham isso em mente. Temos uma forte sobrevenda, mesmo no caso do Bitcoin, mas mesmo se pegarmos o nível atual de sobrevenda, marcarmos com uma linha horizontal, vejam como o Bitcoin se comportou até onde ele caiu. Sim, olhem só, aqui houve sobrevenda. Vamos até marcar isso com linhas horizontais. Vejam, aqui houve sobrevenda em níveis próximos aos atuais. Aqui também houve, estou até pegando um valor mais extremo nos níveis atuais, aqui até abaixo dos níveis atuais. E agora vamos ver até onde o Bitcoin caiu, apesar de uma sobrevenda tão forte nos candles mensais. Aqui nós pegamos a partir de... Nem vamos considerar o ponto do fechamento. Vamos considerar o mínimo que foi atingido anteriormente. Esse tipo de sobrevenda. Vamos ativar o imã. Aqui foi o mínimo. Caiu 44%. Aqui onde foi o mínimo. Em algum lugar nesta região. Caiu 46%. Agora vamos continuar analisando aqui. Aqui o mínimo foi exatamente neste candle. Caiu 39%. 44,5, 46, 39. Ou seja, estamos apenas supondo queda de 39 a 46%. Não há nada de fantástico, nenhuma invenção aqui. Pegamos o mínimo atual e medimos primeiro 39%. Aqui estão os 39, por favor. Isso é 36 mil dólares. E depois pegamos 46. Bem, assim mesmo, que seja. Isso é 32 mil dólares. Ou seja, de 32 até... Já esqueci, para ser sincero, quanto era mesmo. 39, né? Até 36 mil dólares. 32 a 36 é o intervalo estatístico. Com base em dados históricos, o intervalo onde o Bitcoin pode se encontrar. E repare, ele coincide exatamente, perfeitamente, com esse alvo de queda. Bem, acho que está tudo absolutamente claro aqui. E sim, aqui já se fala que dessa região é bem provável que o Bitcoin possa reverter para cima. Aqui, infelizmente, não temos a média móvel de 200 meses, porque o gráfico histórico do Bitcoin
Mas, neste caso, nem mesmo no gráfico mais antigo da Exchange Bitstamp, essa média é desenhada para nós. Aqui não há 200 candles, mas podemos supor que ela se distancia da média móvel de 50 meses mais ou menos na mesma proporção. Ou seja, se formos supor que ela segue esse caminho, algo assim, então aqui já estamos falando de 22 a 25 mil dólares. Mas isso são apenas suposições, na verdade. Mas, aliás, podemos verificar essas suposições de forma bem simples. Veja como isso é feito. Ou seja, pegamos a média móvel de 100 meses e mudamos o seu período. Em vez de 100, colocamos 170. Talvez aqui haja 170 candles, não sei. Olha só, ela se moveu para a região dos 24 mil. E se nós agora vamos alongá-la ainda mais, ou seja, aproximá-la ao máximo da média móvel de 200 meses e colocar, por exemplo, 180 períodos. Então, ela desapareceu. Ela desapareceu. Mas não tem problema, vamos colocar 100. Vamos fazer assim mesmo. Veja, 179. Com 178 ela apareceu, ou seja, 23 mil, respectivamente. Podemos supor que a média móvel de 200 meses, um pouco mais abaixo, está na faixa de 20 a 22 mil dólares. Mais ou menos por aí. Então também podemos chegar até essa região. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não quero agora estender ainda mais essa análise para time frames menores. Mas vocês veem que o Bitcoin tem tanto motivos quanto potencial para um movimento mais baixo. Ao mesmo tempo, reparem que ele rompeu várias vezes a média móvel de 50 meses, mas a de 100 meses, vamos trazê-la de volta, porque aqui temos o período de 180, mas a média de 100 meses ele ainda não testou nenhuma vez e ela é nominalmente o alvo mais próximo, na faixa dos 40 mil dólares. Um abraço e um beijo a todos. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários, embora você provavelmente já seja inscrito. Assista a este vídeo, até logo.